Eu vou inverter. Então, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui reunidos para socializar, certo? Na matéria de interdisciplinar, seminário interdisciplinar, melhor dizendo, e hoje nós estamos com a equipe do Help List, dando aí continuidade ao trabalho já apresentado. Primeiro a falar, por favor, apresenta a equipe novamente. Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel. Nosso grupo Help List é composto por 3 pessoas, Alisson e Kevin, e hoje vamos apresentar nossa segunda parte, né, sobre o banco de dados do Help List e a nossa sobre o SQL. Vou dar um breve resumo. Vocês estão ouvindo minha voz? Sim. Um breve resumo, então, né? Com o objetivo de ajudar os usuários a guardarem seus dados, informações, né? É criado em 1970, né? Por um matemático do Reino Unido chamado Edgar Trench, o modelo de dados relacionado, que se tornou um marco importante de como pensar em banco de dados. Para armazenar alguns dados importantes de um paciente no aplicativo Help List, desde CPF até histórico de consultas realizadas, faz-se necessário o estudo da aplicação de banco de dados. Para organizar e armazenar essas informações, abordaremos, em nossa apresentação, um pouco sobre o SGBD e também a nossa linguagem de programação. Não, a linguagem de programação a gente já apresentou, que a gente escolheu, que é o que a gente já vai deixar aqui também, né? Vamos falar sobre o SQL, né? Como ele funciona de uma maneira responsável no desenvolvimento, incluindo seus pontos positivos e negativos, né? Visando a melhor infraestrutura digital voltada ao nosso desenvolvimento do Help List, né? Gerenciamento de dados é a prática de coletar, manter e usar os dados de forma segura, eficiente e econômica. O objetivo do gerenciamento de dados é ajudar pessoas, organizações e itens conectando a otimizar o uso de dados dentro dos limites políticas da regulamentação, para que possam tomar decisões e ações que maximizem o benefício para organizar. Muito utilizado por diversas organizações, é uma forma de conectar toda a base de dados empresarial em um único só lugar, visando facilidade na hora de sua consulta e protegendo assim informações que são primordiais, né, e essenciais por toda a organização. A gente vai falar um pouquinho sobre o MySQL também, né? Quem vai falar vai ser o Kelvin, mas eu gostaria aqui de colocar um pouquinho sobre o nosso programa Help List, né? Nossa proposta será auxiliar os socorristas, né? Dando um breve resumo aqui, para quem não lembra o que é o Help List, né? Nossa proposta, né, será auxiliar os socorristas em atendimento de emergência, no qual os mesmos não têm acesso aos dados, né, de saúde do paciente, que pode levar o paciente a óbito, caso seja aplicada alguma manobra de socorro que possa prejudicá-lo, né? Alguns exemplos, né? Quando o paciente está tendo algum ataque epilético e não sabemos se tem algum tipo de alergia a medicamentos que pode custar a vida do paciente, né? Aí o aplicativo ele vem com essa solução para passar pequenas informações para o socorrista, tendo acesso, né, aos mesmos, ele poderá ter um conhecimento maior do que será feito no procedimento do resgate. Também vai ter tipagem sanguínea do paciente, né? E como vai conversar esse nosso aplicativo, né? Como vai ser a estrutura dentro dele, né? A gente preparou um diagrama, banco de dados. Pode pular para o próximo slide, que aí já tem um exemplozinho, né, do que é, né? Um diagrama de banco de dados, né? É a própria base do projeto do banco de dados. É uma forma de mostrar como o Help List irá funcionar, né? Com os dados conversando entre si. Qual o nome irá receber, qual caminho as informações vão percorrer, né? Vou deixar essa parte agora para o Kelvin. Ele fez a parte do diagrama e ele vai explicar um pouquinho para a gente. Oi, boa noite. Eu vou falar agora um pouco sobre o diagrama que foi feito. Nele a gente tomou como base apenas os dados principais na hora do acontecimento da vítima lá. Então, o do socorrista, que será necessário somente o
o nome que a gente colocou e o sexo, mas por ter mesmo para talvez cadastro e tal. Não houve nenhuma necessidade de colocar um CPF aí, talvez. E o da vítima já que é um pouco mais complexo, né? Que a gente já vem com nome, sexo, CPF, às vezes para identificação, a idade, aí entra a alergia, né? E dentre muitas que existem aí, pode ser medicamentos, alimentos, já entraria aí. Ossos fraturados, que ficou com Vachar 50 porque, enfim, né? 206 ossos aí tem muita possibilidade. Aí ficou 2 contatos de emergência. Aí ficou 2 contatos de emergência, ambos com Vachar 13 aí, que é o melhor para número de celular, telefone, ficaria esse. Pode passar pro MySQL. Aí agora eu vou comentar um pouco sobre o MySQL. É um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele utiliza a linguagem SQL como interface. É atualmente um dos sistemas de gerenciamento de dados mais populares da Oracle Corporation, com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo. O sucesso do MySQL deve ser a fácil integração com as mais diversas linguagens de programação. E o seu gerenciamento de manipulação de dados atualmente, grandes empresas como Yahoo, Motorola, Texas Instruments, dentre outras, utilizam deste SGBD visando a segurança e a funcionalidade. Principalmente no caso do Help List, é o caso da segurança, né? Já que a gente vai ter acesso seria então a alergias, fraturas, acho que isso aí seria muito sigiloso, assim, para o paciente, para a vítima ali no caso. Bom, para o desenvolvimento do nosso trabalho, a gente também elaborou, né? Nossa equipe elaborou um questionário com 5 questões, utilizando o Google Forms. A gente gostou muito dessa plataforma, a gente continuou usando. Acrescentamos também alguns resultados, não só do Google Forms, mas também com pessoas que a gente convive. No meu caso, eu tenho 2 colegas também que, inclusive, terminaram o TCC em Ciências da Computação. E por ele já estar mais avançado, cheguei a conversar bastante com ele, tirei algumas dúvidas, né? E foi feito esse levantamento, né, dos tipos de linguagem de preferência, né, que o pessoal tem mais intimidade, mais gosta, né? Aí, com base nessa pesquisa, também chegamos a uma linguagem de programação que utilizaremos em nosso aplicativo, né? Que seria a linguagem Java, que não era o foco da apresentação, mas foi definida também essa linguagem Java, né? Que a gente está muito à frente, assim, já quer ir logo para a linguagem, né? Vamos manter o pé no chão, mas enfim. Como vocês podem observar no gráfico, né? Em primeiro ficou o Java, segunda linguagem foi a linguagem C, e em terceiro o Python. Python é uma linguagem muito fácil, muito assim, mais interessante de você mexer com ela, no nosso ponto de vista. Porém, como há vários recursos na internet, né, hoje em dia tem vários recursos, é mais acessível, né, a linguagem Java ela se faz mais fácil da gente montar o nosso aplicativo. No caso, o Help List vai ser aquele esquema pequenininho que vocês viram ali, né? Não vai ser tanta ramificação, podemos dizer assim. Porque o básico que ele vai fazer é ter o contato com a nuvem, né? Às vezes não, contato com a central de saúde também, e vai ser capaz ali de armazenar alguns dados do paciente. E agora a parte do banco de dados. Um pouquinho do banco de dados. Boa noite. O Kevin apresentou aí sobre o diagrama. Eu vou mostrar um pouco aqui passando para o MySQL Server, que é o que a gente utilizou. Bom, aqui eu criei uma database, né, chamada Help List BD. E aqui eu criei as tables, né? Que eu criei primeiramente a table do socorrista, que foi aqui, ó, o ID, socorrista, o nome e o sexo, como foi falado no diagrama, né? Aqui eu criei a table da vítima, onde tem nome, sexo, CPF, idade, alergia, ossos fraturados. Só que esse daqui deu erro disso. Na verdade, foi esse daqui o correto. Eu fiz esse daqui. E aqui é a descrição, né, das tables criadas. Por exemplo, do socorrista, aqui está a descrição, né?
E aqui está a descrição da vítima, onde a gente colocou aí no SQL. É isso. Foi um breve resumo da segunda parte agora, bem curtinho, né? Pois, quem não estava na outra aula, né, a gente não focou tanto no banco de dados, né? Então, nesse, trouxemos um resumo do que seria um banco de dados, o porquê que a gente está colocando banco de dados, né, no nosso programa e o porquê da linguagem que a gente escolheu, né? No caso, é o SQL. Não é a linguagem que fala, né? Eu estou bugando, não é a linguagem que fala. Como é que fala? Um banco de dados mesmo. Ó, como a gente ainda está em desenvolvimento, ainda vai ser acrescentado mais algumas coisas aqui no banco de dados, mas aí vai ficar mais para frente. No caso, a gente, por enquanto, fez somente essas partes aí da criação das tables, que é do socorrista, da vítima, coisa tal. E, por fim, é isto. Muito bem, perfeito. Agora sim, aplausos, por gentileza, para os colegas. As reações estão aí em cima da tela. Vocês podem utilizar, por favor. Isso, perfeito. Vocês são 10. Gente, agora sim, muito bem. Parabéns, meninos, pelo trabalho, excelente trabalho, viu? Nossa, foi top 10 agora, viu? Basicamente era isso que estava faltando no trabalho de vocês. Nós temos a linguagem, que vocês enfatizaram bastante, né? Nós já temos a parte do X, que vocês trabalharam também. E agora a gente tem um complemento com a aplicação do banco de dados. Então, são peças-chave, né, para o funcionamento de uma aplicação, de um aplicativo. Né? Então, tendo a ideia geral, a gente já sabe como vai funcionar. Né? Então, esse o intuito do trabalho em si, é você estruturar essas ferramentas, quem vai trabalhar na parte do back-end, quem vai trabalhar na parte do front-end, né? Quem vai ser o engenheiro de software, né? Que vai estar coordenando o projeto, tá? Fazendo os testes, quem vai ser os testes. Então, o grupo é para isso, né? Essa consistência é para isso. Então, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que ainda não tá entendendo, nós, da nossa tutoria, a gente trabalha com um projeto e nós damos continuidade com ele até o finalzinho do curso, para a gente ter um produto em si. E o Helplist é um produto que ele responde àquela primeira problemática que a gente colocou. Uma solução tecnológica onde nós podemos ajudar socialmente, né? Onde a gente pode contribuir. E o Helplist, ele tem atendido todas essas expectativas nossas, né? Principalmente na questão do atendimento social. Né? Então, quando a gente olha um produto que aparentemente parece ser simples, na verdade, existe um grau de complexidade para quem está trabalhando, né? Vocês são pessoas que podem falar melhor do que qualquer uma outra, mas quando o produto final está lá, o usuário ele só tem que usar. Então, essa é a nossa preocupação. O usuário só tem que usar. E nós vamos ficar aqui com a parte mais ardilosa, né, da coisa. Mas é bonito de ver o desenvolvimento do projeto e que tá crescendo o nosso filhote, né? Vocês têm alguma coisa a dizer? A pergunta seria baseada dentro da modelagem, porém, como o Alisson já mostrou a questão do banco de dados, então já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era a questão do cadastro do cliente, e ali foi colocado. Isso. Sobre esse cadastro aqui? Era a questão. Mas já foi respondido. Alguém tem alguma pergunta a fazer aos colegas? Os colegas têm alguma coisa a dizer? Opa, tem uma pergunta. O Enzo. O Enzo tem uma pergunta. Pode falar? Pode. Tá me ouvindo? Tô. Ok. O Gabriel, ele citou ali, né, sobre o Python, e vocês haviam citado antes
o Java. Mais assim para projetos futuros. Como vocês pretendem fazer a integração com o banco? Se vocês realmente vão fazer um sistema, foi uma coisa que eu já comentei com vocês no grupo, inclusive, né? Como que vocês vão fazer essa integração? Se o sistema ele realmente vai ser uma coisa voltada para desktop, né? No caso, se for desenvolvido em Java, se essa conversa com o banco ela vai ser feita em Java, ou se ele vai ser um aplicativo voltado mais para a parte mobile e web, e essa integração vai ser feita do Python com o MySQL, como que vai funcionar, porque isso me deixou meio em dúvida em relação à linguagem que vocês estão escolhendo para trabalhar com a sistemática do banco relacional de vocês. Tá. Estão me escutando? Alô? Sim. Tá, beleza. Ó, a gente estamos querendo desenvolver mais para a parte mobile/web, né? Então, aí a gente ainda está meio que em dúvida nessa questão da linguagem, porque tem que ser uma relacionada mesmo ao SQL, né? Que é o banco de dados que a gente Agora, vai pronto, estar utilizando. O que daria para fazer também era fazer tipo aqueles apps do governo, por exemplo, quando tu abre, ele te joga tipo para um site já para o servidor. Aí, no caso, poderia ter a mesma ideia do Leo App, né, que é da internet patrocinada. Que aí quando ele fosse escanear o QR Code, ia jogar para ele só para ver, no caso, que ele precisa ali na hora. Fica um website responsivo, né? A gente pode Isso. trabalhar, que na verdade essa é a proposta, inclusive, que a gente vai trabalhar, pessoal, com web. A gente vai trabalhar web semestre que vem, então a gente tem que verificar como é que a gente vai fazer, né? Quais são as propostas dos projetos de vocês. Bem cabível a pergunta do Enzo. Dá para fazer tudo em C. Muito bom. É isso, temos que reunir e discutir, né? O Gabriel estava falando junto com o Ayrton, estava falando simultaneamente. Não, é tanta linguagem, professora. Eu mesmo assim, estou um pouco por fora, mas pelo norte que o grupo mesmo está dando ali, né? A gente pode até acabar alterando, né? A gente falou do Python não, Sim. perdão, a gente falou um pouquinho do Já. Python. Eu já estou ficando doido já. Não. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Ela é